Enquanto dançavam, Visconde fala sobre o casamento da Erin, falando que o casamento da duquesa e Rohan era completamente diferente do que os rumores contavam sobre a história de amor deles, afirmando que eles não tinham um olhar de apaixonado quando os viu junto na primeira vez, mas quando Erin iria responder, Rohan aparece afastando o Visconde dela. Em seguida olha para a duquesa puxando para um beijo. No dia seguinte, Erin não parava de pensar no que tinha acontecido no baile, e enquanto andava pela mansão acaba encontrando o Rohan, que a acompanha no seu passeio matinal, onde Rohan pergunta como ela repentinamente acaba ficando na companhia do Visconde enquanto ele não está por perto, e Erin fala que ele aparecia em momentos estranhos, principalmente quando o Duque estava com mulheres como a Paladine. Rohan suspira informando que não verá Paladine novamente, chegando próximo de Erin e tocando em seus lábios. Em relação a esse assunto de ontem, não foi apenas encenação. O Duque estava irritado, enquanto Erin ia atrás dele pedindo desculpas e falando sobre o pulso dele, então Rohan diz para ela o ajudar a tirar a gravata, mas esse foi apenas o começo. Ele tirou o colete e desabotoou a blusa, e ela ficava completamente corada, até que ele tira a blusa puxando para ele. Ao beijar você, eu marquei você como minha mulher. Fazendo Erin ficar em completo choque e perguntando se era o Lex, o que deixa o Duque extremamente irritado. Com ciúme, proíbe Erin de falar o nome do Lex novamente, a beijando e ficando abraçado com ela, mas logo se levanta relembrando da proibição, enquanto se vestia e saia do quarto deixando a duquesa sem entender nada. Com isso, no dia seguinte a duquesa queria e fazia de tudo para poder ajudar o Duque, enquanto ele ficava olhando e pensando. Sejam as folhas que ficam presas no seu cabelo, ou o glacê enfeitando um lado da boca, não importa quão trivial seja a situação, minhas mãos se movem por conta própria, é como se uma paixão ardente tomasse conta, tal como se descrevem nas fantasias. Erin voltou a se aprofundar em suas pesquisas, lembrando do que Juliana tinha dito. Ela andava pela mansão enquanto lia, distraída com tudo ao seu redor, nem mesmo quando Rohan a chamou ela notou. A duquesa vai em direção ao jardim onde é tirada de seus pensamentos por um miado. Vendo que um gato estava em cima da árvore, ela vai o ajudar. Rapidamente pega um banco e tenta alcançar o animal, que pula nela e em seguida pula no chão, o que faz Erin se desequilibrar e cair, mas por sorte Rohan estava ali, já que tinha seguido por ela não ter o ouvido quando ele a chamou. Erin pedia desculpas pela situação, mas enquanto olhava para o Duque, ela não resiste e acaba o beijando, ficando sem jeito, até ver o sangue no braço dele e começava a se desesperar querendo chamar um médico e chorando na frente do Duque, que rapidamente volta a ser o Duque apaixonado, Lex. Finalmente o Duque faz o curativo, mas sempre com a Erin ao lado e bom, sendo Lex, mas Erin ainda estava no desespero e falava que não poderia viver sem ele, se declarando enquanto o abraçava. Depois de ter passado a noite com o Duque, Erin fica observando pensando se agora era o Lex ou o Rohan, mas assim que o chama de Lex, o Duque acorda chateado, já que não vê o Lex como ele e a questiona se ela não ficaria magoada se ele falasse que só queria o corpo dela, que ele sente que seria algo nesse sentido, e só falando isso Erin já fica magoada e ameaçando chorar. Assim que consegue chamar o Lex de volta, dá uma cabeçada nele e sai correndo. Enquanto isso a família Paladine está passando por um período complicado nas mãos do príncipe herdeiro, esse ser nojento, que tem inveja e raiva do Rohan a ponto de que agora ele vai mirar na Erin para atingir o Duque. Esse nojentinho tem muita coragem. Depois daquela confusão na mansão do Duque, alguns dias se passaram e enquanto comiam o Duque avisa sobre uma viagem ao noroeste, e Erin pede para o acompanhar prometendo não o incomodar. Você vai me incomodar, não importa o que faça, desde que eu não consigo tirar você da minha mente. Durante a viagem de Rohan e Erin, a roda da carruagem quebra e eles acabam tendo que acampar. Depois que os soldados arrumaram tudo eles ficam conversando, só que vendo os dois próximos, os soldados saem de lá rapidamente, deixando o Duque e a duquesa sozinhos. Erin parecia feliz, pois ali naquele momento ela lembrou da mãe, só que enquanto ela falava e se aprofundava na memória, ela volta a ter aquela dor de cabeça forte. Rohan abraça Erin falando para ela pensar em outra coisa e sem pensar duas vezes, ele a beija e vendo que isso ajudou, ele fica abraçado com ela aliviado. O Duque deixa Erin ficar deitada na perna dele ainda preocupado, mas ela ainda estava pensativa, pois sentia que naquela lembrança com sua mãe tinha mais alguém. Logo ela tenta mudar seus pensamentos, com medo da dor, e foca sua atenção no Rohan, e o observando, ela pergunta sobre a cicatriz que ele tinha em cima do olho, e é aí que o Duque revela que após a morte dos pais, os parentes dele queriam o eliminar, já que sem ele a herança ficaria com os outros. Então o jovem Duque foi levado por bandidos e vendido em outro país. Por sorte conseguiu fugir, porém acabou sendo ferido.
Após aquela noite, eles chegam em uma cidade aproveitando para conhecer um pouco enquanto a carruagem era consertada, até que Eren e Rohan encontram um circo e vendo a Eren animada, o Duque aceita entrar, mas quando questionado, ele conta que tinha sido vendido para o circo Fabini, por isso não gostava de circos, mas que iria com a Eren, para mudar aquelas lembranças. O que não esperavam era que não seria nada divertido a ponto que a apresentação parou mais cedo, sendo ótimo já que a carruagem já estava pronta. Eles seguem o caminho, e assim que chegam no destino, enquanto o Duque conversava com os responsáveis da região, Eren ver como estava complicada a vida ali, só que avisam sobre as melhorias que iriam fazer ali e que o único território que não ficou daquele jeito era o território do Duque, o que faz Eren ficar olhando admirada. Depois que a viagem terminou, Eren voltou a pesquisar sobre a magia, tentando conseguir mais respostas, mas enquanto estava distraída o Duque chega assustando, fazendo assim ela derrubar um livro em seu pé. Rapidamente Rohan a pega nos braços e em seguida cuida do machucado. Enquanto conversavam sobre a magia e a duquesa afirmava que ela só queria entender tudo aquilo, quando Nota já estava chorando, mas não queria trazer o Lex de volta. Abraçada com o Duque ela afirma que só queria um amor genuíno. Mas o que surpreendeu ao Duque foi que mesmo afirmando que ele era o Rohan e indo beijar Eren o impediu, só para contar sobre Juliana. Após toda a explicação, Rohan volta ao trabalho mas logo é alertado que Eren tinha desmaiado por causa das dores de cabeça. Preocupado ele a abraça. Não esqueça de seguir e comentar para mais.